traí meu marido perfeito e me arrependi. Agora ele pediu o divórcio e não me aceita de volta. Estou aqui, olhando pela janela com os olhos inchados de tanto chorar. Nosso apartamento, que antes era cheio de vida e amor, agora parece um cemitério de lembranças quebradas. Meu filho de 20 meses está dormindo no quarto ao lado, sem fazer ideia da bagunça que a mamãe fez. Meu nome é Ana, tenho apenas 29 anos, mas me sinto como se tivesse envelhecido uns 10 anos nessa última semana. 6 anos atrás, conheci o Miguel numa festa. Ele tinha 33 na época. Foi tipo um conto de fadas, ele era o cara mais lindo da festa e veio falar comigo. Eu me sentia escolhida, sabe? Começamos a namorar, casamos, tivemos nosso filho. Tudo parecia perfeito, mas aí as coisas começaram a desandar. Depois que o bebê nasceu, fiquei mega insegura. Meu corpo mudou, minha autoestima foi pro brejo. O Miguel, sempre um fofo, sugeriu que a gente treinasse junto, mas eu sempre dava um jeito de fugir. Nossa vida sexual esfriou, principalmente por minha culpa. Eu me sentia um lixo perto dele. Aí o medo começou a me corroer. Eu via outras mulheres secando o Miguel e comecei a imaginar besteira. Um dia, fiz besteira, mexi no celular dele. Só achei provas de que ele era fiel, mas a paranoia já estava instalada na minha cabeça. Numa loucura total, procurei um antigo namorado. A gente se encontrou no hotel. Foi rápido, mas o suficiente para destruir tudo que eu mais amava. 3 dias depois, não aguentei a culpa e contei tudo pro Miguel. Ele ficou em silêncio. Um silêncio que doeu mais que qualquer grito. Saiu de casa sem dizer nada, me deixando desesperada. Agora estou nesse limbo. Não consigo comer, dormir, nada. Estou tendo ataques de pânico direto. O arrependimento é uma dor constante, física mesmo. Não sei como contar para as nossas famílias, como seguir em frente, como viver sem o homem que amo. Olho pro meu filho dormindo e fico me perguntando se algum dia o Miguel vai me perdoar, se tem alguma chance de reconstruir o que eu mesma destruí. Por enquanto, só tenho os cacos de uma vida que não sei como juntar de novo. Estou chorando enquanto escrevo isso, implorando por conselhos, por uma luz no fim desse túnel escuro que eu mesma cavei. Como posso salvar meu casamento? Como posso provar pro Miguel que amo ele mais que tudo? Estou pagando o preço. Mas ainda tenho esperança. Preciso ter. Porque sem o Miguel, sem minha família, não sei nem quem eu sou. Primeira atualização. Ontem, o Miguel voltou para pegar mais umas coisas. Foi horrível. Ele nem olhou para mim direito, foi direto pro quarto do nosso filho. Eu tentei falar com ele, juro que tentei. Disse que contaria tudo, que seria totalmente honesta. Mas ele só me olhou com um desprezo que eu nunca tinha visto antes e disse: "Não quero saber de nada, sei tudo o que preciso saber." Entrei em pânico. Comecei a dizer que o amava, que faria qualquer coisa para consertar isso. Até contei que tinha parado no meio do, você sabe, com o outro cara porque me senti culpada. Foi aí que ele perdeu a cabeça. Me empurrou contra a parede, segurou meu braço e gritou para eu calar a boca. Nunca vi ele tão bravo. Por um segundo, achei que ele fosse me bater, mas não. Tentei abraçar ele, mas ele se afastou como se eu tivesse uma doença contagiosa. Disse que eu estava usada e destruída para ele e que não queria mais nada comigo. Essas palavras, cara, elas me quebraram por dentro. Perguntei o que isso significava e ele jogou a bomba: divórcio. Disse que a única coisa que quer é poder ver nosso filho quando quiser. Fora isso, não quer nada comigo. Agora estou aqui, sem saber o que fazer. Não consigo parar de chorar. É como se tivesse um peso enorme no meu peito o tempo todo. Ainda não contei para nossas famílias. Estou com muita vergonha. Só quero minha vida de volta, sabe? Não consigo imaginar o Miguel com outra mulher. Me odeio tanto pelo que fiz. Sei que fui nojenta e burra. E agora estou pagando o preço. Mas mesmo assim, ainda quero ele de volta. Alguém tem algum conselho? Como posso fazer ele me perdoar? Como posso salvar meu casamento? Estou desesperada aqui. Sei que muita gente vai me julgar, e talvez eu mereça. Mas se alguém tiver passado por algo parecido e conseguiu superar, por favor, me diz como. Porque agora, tudo que consigo ver é escuridão. Segunda atualização. Hoje faz uma semana que o Miguel saiu de casa. Uma semana que parece uma eternidade. Cada minuto é uma tortura. Fico olhando pro celular, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer coisa. Mas nada.
Ontem à noite, não aguentei. Liguei para ele. Tocou e foi para a caixa postal. Tentei de novo. E de novo. Na quinta tentativa, ele atendeu. Sua voz era fria, distante. O que você quer? Ele perguntou. Comecei a chorar, a implorar por outra chance. Ele só ficou em silêncio. Quando finalmente falou, foi para dizer que já tinha contatado um advogado. Que os papéis do divórcio chegariam em breve. Desabei. Literalmente. Caí no chão da sala, o telefone ainda na mão, soluçando. Nosso filho acordou com o barulho e começou a chorar também. Tive que me recompor, pelo menos por fora, para cuidar dele. Mas por dentro? Continuo despedaçada. Hoje de manhã, olhei no espelho e mal me reconheci. Olheiras profundas, rosto inchado, olhos vermelhos. É como se toda a vida tivesse sido sugada de mim. E foi, de certa forma. Porque o Miguel e nosso filho eram minha vida. E agora? Pensei em ligar para minha mãe, contar tudo. Mas a vergonha é maior. Como explico que destruí minha família por causa de uma insegurança idiota? Como conto que traio o homem mais incrível do mundo por pura paranoia? Fico pensando se algum dia vou superar isso. Se algum dia vou me perdoar. Se o Miguel vai me perdoar. Será que existe uma maneira de consertar algo tão quebrado? Ou será que algumas coisas, quando quebram, não têm conserto? Ontem à noite, depois que coloquei o bebê para dormir, fiquei horas olhando nossas fotos antigas. Nossa lua de mel, o dia que descobrimos que estava grávida, o nascimento do nosso filho. Éramos tão felizes. Como pude jogar tudo isso fora? Sei que preciso ser forte pelo nosso filho. Ele não entende o que está acontecendo, mas com certeza sente que algo está errado. Tento sorrir para ele, brincar, ser a mãe que ele merece. Mas é tão difícil quando por dentro você está gritando. Amanhã vou tentar ligar pro Miguel de novo. Talvez, se eu implorar o suficiente, ele aceite pelo menos conversar pessoalmente. Talvez, se ele olhar nos meus olhos, veja o quanto estou arrependida, o quanto amo. É uma esperança pequena, mas é tudo que tenho agora. Se alguém estiver lendo isso e estiver pensando em trair, não faça. Não importa o motivo, não importa a justificativa que você dê para si mesmo. Não vale a pena. A dor que você causa, a destruição que deixa para trás, nada compensa isso. Aprendi da pior maneira possível. E agora, tudo o que posso fazer é tentar viver com as consequências dos meus atos. Terceira atualização. Já se passaram 2 semanas desde que o Miguel saiu de casa. Cada dia é uma batalha contra mim mesma. Ontem, finalmente criei coragem e contei para minha mãe. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Ela ficou em silêncio por um bom tempo, depois começou a chorar. Disse que estava desapontada, mas que me amava e estaria ao meu lado. Não sei se mereço esse apoio, mas estou grata por não estar completamente sozinha nessa. O advogado do Miguel entrou em contato. Os papéis do divórcio chegaram hoje. Ver aquelas palavras preto no branco, foi como se tudo ficasse real de repente. Fiquei paralisada olhando para aqueles documentos por horas. Não consigo assinar. Ainda não. Sei que estou apenas adiando o inevitável, mas preciso de mais tempo. Tenho evitado sair de casa. A ideia de encontrar conhecidos, de ter que explicar o que aconteceu, é demais para mim agora. Peço comida por aplicativo, faço compras online. Meu mundo se reduziu a esse apartamento e às memórias que ele guarda. O Miguel veio buscar nosso filho para passar o fim de semana com ele. Foi a primeira vez que nos vimos desde aquela noite terrível. Ele mal olhou para mim, pegou o bebê e saiu rapidamente. Fiquei na porta, vendo eles irem embora, sentindo como se um pedaço de mim fosse arrancado. Essa noite, sozinha no apartamento, o silêncio é ensurdecedor. Peguei uma garrafa de vinho, pensei em beber para esquecer, mas parei. Não posso me afundar mais ainda. Preciso estar sóbria e lúcida se quiser ter alguma chance de consertar as coisas. Comecei a fazer terapia online. É difícil, doloroso, mas sei que preciso. A terapeuta sugeriu que eu escrevesse uma carta pro Miguel, colocando tudo o que sinto no papel. Não para enviar, mas para mim mesma. Passei a noite toda escrevendo, chorando, reescrevendo. É como se cada palavra fosse arrancada do meu peito. Amanhã vou tentar ligar pro Miguel de novo. Sei que ele provavelmente não vai querer falar comigo, mas preciso tentar. Quero pedir uma chance de conversar pessoalmente, de explicar tudo.
Sei que não mereço, sei que ele tem todo o direito de me odiar. Mas preciso tentar. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda consigo sentir o toque dele, ouvir sua risada. Lembro dos nossos planos pro futuro, da família que queríamos construir juntos. E então abro os olhos e a realidade me atinge como um soco no estômago. Eu destruí tudo isso. Por uma paranoia, por insegurança, por egoísmo. Se pudesse voltar no tempo, mas não posso. Tudo que posso fazer agora é tentar consertar o que quebrei, mesmo sabendo que talvez seja impossível. E se for? Bem, terei que aprender a viver com as consequências dos meus atos. Por mim, pelo meu filho, e pela memória do amor que tínhamos. Amanhã é outro dia. Talvez traga alguma esperança. Ou talvez só mais dor. Mas tenho que seguir em frente, de alguma forma. Pelo meu filho, se não por mais nada. Ele merece uma mãe forte, mesmo que por dentro eu esteja despedaçada. Atualização final. Já se passaram 3 meses desde meu último post. Muita coisa mudou, e ao mesmo tempo, nada mudou. O divórcio foi finalizado há 2 semanas. Ver minha assinatura naqueles papéis foi como assinar minha própria sentença. Mas, de certa forma, também foi um alívio. Um fim doloroso, mas um fim. O Miguel e eu conseguimos estabelecer uma rotina de guarda compartilhada para nosso filho. É difícil, especialmente nos dias em que ele não está comigo, mas estou aprendendo a lidar com isso. Ver o Miguel regularmente durante as trocas é um lembrete constante do que perdi, mas também uma motivação para continuar melhorando. A terapia tem ajudado muito. Estou começando a entender melhor meus problemas de insegurança e como eles me levaram a tomar decisões tão destrutivas. Não é fácil olhar para dentro e encarar seus próprios demônios, mas é necessário. Voltei a trabalhar. No início, foi um desafio enorme sair de casa e encarar o mundo. Mas aos poucos, estou reconstruindo minha vida. Meus colegas de trabalho têm sido surpreendentemente compreensivos, mesmo sem saber todos os detalhes. O Miguel, bem, ele ainda mal fala comigo além do necessário sobre nosso filho. Mas na semana passada, quando fui buscar o bebê, ele me olhou nos olhos pela primeira vez em meses e disse: "Você está parecendo melhor." Foram apenas 4 palavras, mas significaram um mundo para mim. Não é perdão, longe disso, mas é um começo. Ainda amo Miguel. Provavelmente sempre vou amar. Mas estou começando a aceitar que nosso relacionamento acabou. O que fizemos um com o outro, o que eu fiz, não pode ser desfeito. Agora, meu foco é ser a melhor mãe possível para nosso filho e continuar trabalhando em mim mesma. Para aqueles que estão passando por algo semelhante, ou pensando em trair, por favor, pensem 2 vezes. A dor que causei, a mim mesma e às pessoas que amo, não vale nenhum momento de prazer ou vingança imaginária. Se você está inseguro, se está com medo, converse com seu parceiro. Busque ajuda. Não cometa o mesmo erro que eu. Não sei o que o futuro reserva. Ainda tenho dias ruins, dias em que mal consigo sair da cama. Mas também tenho dias bons, dias em que vejo um futuro possível para mim e meu filho. Estou aprendendo a perdoar a mim mesma, mesmo que seja o processo mais difícil que já enfrentei. Para aqueles que me apoiaram durante esse período sombrio, muito obrigada. Suas palavras de encorajamento, mesmo quando eu não merecia, me ajudaram a seguir em frente. Para aqueles que me julgaram duramente, também agradeço. Suas palavras, por mais dolorosas que fossem, me forçaram a encarar a realidade das minhas ações. Este será meu último post sobre esse assunto. É hora de fechar este capítulo e seguir em frente. Não sei se algum dia vou superar completamente o que fiz, mas sei que preciso continuar vivendo, por mim e pelo meu filho. Se minha história puder evitar que alguém cometa o mesmo erro, então talvez algo de bom tenha saído de toda essa dor. Cuide do seu relacionamento, valorize as pessoas que você ama, e acima de tudo, seja honesto, com os outros e consigo mesmo. Obrigada por me ouvirem. Desejo a todos vocês o amor e a felicidade que eu deixei escapar. Galera, essa história mexeu com vocês tanto quanto comigo? Comenta aí embaixo o que você faria se estivesse no lugar do Miguel ou da Ana. Estou louco para saber a opinião de vocês. Vou deixar na tela mais 2 vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!